Olá, povo de Deus! Aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis. Nós estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja conosco até o final dessa aula. Sou professor de Escola Bíblica Dominical na igreja a qual me congrego, com meu pastor José Saboia de Oliveira. Sou presbítero e também professor de Escola Bíblica Dominical e também estou como líder de um grupo de casados para sempre. E nesse vídeo nós vamos estudar uma lição maravilhosa da nossa Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós vamos estudar a lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024, EBD adultos, e sem demorar, nós vamos iniciar o nosso vídeo. Mas antes, gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no canal, que você desse o joinha, ajudasse o canal a crescer e a atingir, alcançar o maior número de pessoas possível. Esse é o nosso desejo, é o que nós estamos buscando e nós precisamos da sua ajuda. E a sua ajuda é muito simples, é só apertar aí o joinha, o gostei, e aí você vai já estar ajudando o nosso canal a alcançar o maior número de pessoas possível. Mas sem demora, vamos iniciar o nosso vídeo, iniciar nossa aula que está maravilhosa, e vamos lá, vamos que vamos. Nosso texto áureo diz o seguinte, está em Lucas capítulo 13, versículo de número 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verdade prática diz o seguinte, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, do versículo 13 e 14, e também Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. A gente precisa fazer essas leituras, então acompanhe, vamos que vamos. Mateus 7, 13 e 14 diz o seguinte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então esse é o nosso texto, primeiro texto. O segundo texto, Mateus 3, do 1 ao 10, diz o seguinte, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse texto aqui é maravilhoso, Produzir frutos dignos de arrependimento. Então não é só se arrepender com palavras, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, Continuando. E não vos presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no forno. Então, nós concluímos agora nossa leitura bíblica em classe. E agora vamos para a nossa introdução, Então, nessa lição, nós vamos estudar o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso. Nós vamos entender tudo isso, O nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e o ponto de vista bíblico, como entrar pela porta estreita,
né? Então, nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Então, terminada agora nossa introdução, nós vamos para nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico, o primeiro ponto. Primeiro ponto do nosso primeiro tópico, ok? Vai falar sobre a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada, por exemplo, no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos Provérbios, capítulo 15, verso 24, que diz o seguinte: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno, embaixo. Então, o caminho do entendimento, o caminho da vida leva para cima. Então, já existia essa ideia de caminho bom, caminho que leva para cima, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho outro texto. Temos Provérbios, capítulo 14, verso 12. Nessa ideia de porta estreita, né? De caminho para a vida. Diz o seguinte, ó: há caminho que para os homens parece ser direito, mas o fim deles é caminho de morte. Então, existem aqueles caminhos que você pensa que está no caminho correto, que está no caminho certo, que está trilhando o caminho mais correto que você pode imaginar. Mas a Bíblia diz que o final deles é morte, né? Então, o sábio, ele precisa identificar o caminho que ele está trilhando. A pessoa que é sábia, a pessoa que conhece a Deus e que quer agradar a Deus e fazer a sua vontade, tem que estar constantemente se analisando, se examinando, para saber se está trilhando o caminho da salvação, o caminho correto, o caminho que leva para o céu, né? A gente precisa estar constantemente observando, vendo se estamos realmente no caminho, não só direito, mas no caminho de vida, né? E a Bíblia diz que esse caminho de vida é Jesus. Mas tem um outro ponto que eu acho que a gente vai bater bastante aqui, né, nesses textos. É um ponto muito interessante que nós vamos bater bastante, é a questão do fruto. Não é só falar, eu sou de Jesus. Não é só falar, eu estou seguindo Jesus. Não é só isso. Nós temos que produzir fruto digno de arrependimento. A gente já viu no texto bíblico, em classe, a leitura bíblica em classe. Nós devemos produzir fruto digno de arrependimento. Então não é só falar. Não é só dizer, eu estou no caminho que leva para a vida eterna, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que praticar as obras de Jesus. Nós temos que se parecer com Jesus. Nós temos que desenvolver comportamentos semelhantes ao comportamento de Jesus. Essa é a ideia, né? Então, sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, né? Então, nos tempos antigos, tinha esse sentido literal. De uma porta de entrada e saída, era o sentido literal, e também tem um sentido figurado, né? Porta como um caminho que a gente tem que trilhar. Então, nós temos esses dois sentidos, né, de porta no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, né? Biblicamente, nós temos esses dois sentidos para a palavra porta. Então, pode ser uma porta estreita, pode ser uma porta do edifício. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam de uma cidade. Agora nós vamos para o ponto 2 do primeiro tópico, portas e caminhos. O caminho apertado. Nós temos a porta estreita, e nós temos esse caminho que é um caminho apertado. Então, vamos entender que caminho apertado é esse, né? Quando falamos de caminho apertado, apontamos para o quê? Para a conduta, para a maneira de se viver. Não é simplesmente falar, não é simplesmente dizer, eu estou no caminho. Mas é a maneira como eu estou vivendo, se estou vivenciando a salvação ou se estou vivenciando a perdição. E aí a Bíblia nos orienta. Nós temos um norte na Bíblia Sagrada para entender como eu devo produzir fruto digno de arrependimento. Andar no caminho, né? A Bíblia ensina como a gente deve andar no caminho. E a gente vai aprender agora, nesse momento, tá? Então, essa é a linguagem, né, figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7.
aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso, a palavra apertado vem do grego tilibo. Tilibo, que significa prensa com uvas, como uvas, né? Espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente aborrecer, afligir, angustiar. Então, assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Por exemplo, amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão da Montanha. Aqui ele nos dá uma pista. E desde já eu também peço para que você faça a leitura do capítulo 5 de Mateus até mais ou menos o capítulo de número 8, para você entender como deve ser a prática do crente que está andando no caminho, que está andando pelo caminho da vida, não o caminho de morte, porque há caminhos que parecem ser direito, parece que a gente está realmente fazendo o trajeto correto, mas o final deles é caminho de morte. Então, como eu, como cristão, servo do Senhor, posso saber se estou trilhando, além de ser no caminho direito, além do caminho direito, saber se estou trilhando um caminho de vida? Porque pode ser que eu esteja enganado e estou trilhando o caminho de morte, achando que estou trilhando o caminho direito, né? Então, como eu posso saber disso? Como é que eu posso entender que estou trilhando no caminho, né? Então, Jesus pede, por exemplo, isso aqui você precisa fazer, faz parte de quem anda no caminho, está andando no caminho de vida, né? O caminho proposto por Jesus Cristo. Primeira coisa que você precisa fazer para saber se você realmente está andando no caminho. Jesus pede para os seus discípulos amarem seus inimigos. Você está fazendo isso? Diz aí, ó, Mateus 5, 39 e 38. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Jesus está dizendo, não resistais o mal. E principalmente fazendo o mal. Se você tem que fazer alguma coisa contra aquele que te pratica o mal, a Bíblia ensina, faça o bem. Você está disposto a trilhar esse caminho? Você está disposto? Você está trilhando? Essa análise você pode fazer e chegar à conclusão de que realmente você está trilhando o caminho da salvação? Você está amando os seus inimigos, bem dizendo que vos persegue? Está aí o versículo de número 43. Ó, ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus ensina, peraí, ainda tem um novo mandamento aqui para vocês. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha bem, você está disposto a caminhar esse caminho apertado, esse caminho estreito? Você está disposto a orar pelos que te maltratam? E orar por aqueles que te perseguem? Aí Jesus diz, vocês têm que fazer isso, a conduta de vocês deve ser essa. Por quê? Porque para que vocês sejam filhos do Deus que está nos céus. Por quê? Porque Deus faz que o seu sol, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, se vocês só amam quem ama vocês, que galardão vocês têm? Não fazem os publicanos também do mesmo jeito? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, fazei demais? Não. Não fazem também os publicanos do mesmo jeito? Os publicanos também não estão constantemente fazendo essas coisas? Então sede vós também perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Então, o que é que nós estamos aprendendo aqui? Que nós precisamos ser perfeitos. E para ser perfeitos, nós precisamos amar os nossos inimigos. Esse é o caminho estreito. É bem dizer os que nos perseguem, é orar pelos que nos maltratam. Aí eu pergunto para você, você está fazendo isso? Você está fazendo como Jesus fazia? Porque Jesus fazia exatamente assim. Então, se você estiver fazendo isso, você está trilhando o caminho estreito. Próximo texto que eu quero mostrar para vocês, ó, Jesus pede para que os seus discípulos amem, continuem amando seus inimigos. É um outro texto também que vai falar sobre a mesma coisa. Mateus 5, 22 a 26. Ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, olhe bem,
Eu quero bem bater nessa tecla, né? Aquele que sem motivo, sem colarizar, né, ficar com raiva contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, o que é que significa raca? Coloquei aí de vermelho. Significa uma pessoa sem importância, insignificante ou idiota. Chamar o outro de idiota. Você já viu pessoas chamarem o outro, pastores chamar o outro de canalha? É muito menor do que você chamar de idiota, né? Se você é um canalha, idiota, entendeu? É o que a Bíblia ensina, que não fazer isso. Ó, não chame seu irmão, não chame as pessoas de idiota, certo? Porque você será réu do sinédrio. Qualquer que disser louco será réu também do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e Jesus ensina como é que deve ser o culto do crente, né? Agora vem ensinando como é o culto do crente. Se você trouxer sua oferta ao altar e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar, vai reconciliar-te primeiramente com ele, com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta, né? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário entregue você ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma vocês vão poder sair dali, né? Que é o que o texto diz. Vocês não vão poder sair desse lugar enquanto você não perdoar. Você não perdoar o seu irmão. Isso aqui, então, o caminho do perdão. Né? Amar os inimigos e amar os que vos perseguem, amar aqueles que te fazem mal, que te ofendem. Para poder a gente chegar e dizer, olha, eu estou caminhando o caminho estreito, a gente tem que trilhar o caminho do perdão. Não tem como eu dizer, eu estou caminhando o caminho estreito, se eu não estou perdoando os meus irmãos, se eu não estou voltando para poder conferir aqueles que eu machuquei ou aqueles que me machucaram, iniciar o processo do perdão na minha vida. E outra coisa que você precisa entender sobre o perdão. Perdão, ele não precisa ser sentido. Peraí, eu vou sentir primeiro o perdão. Quando eu sentir que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Né? Não funciona dessa forma. Ninguém sente que deve perdoar. O perdão é um ato da vontade. É um ato da vontade. Não, é uma escolha que você tem que fazer. Eu escolho perdoar. Aí você vai lá, mesmo sem sentir. Você pode estar morrendo de raiva do cara, querendo matar, estrangular aquela pessoa que te ofendeu. Mas você tem que chegar lá e dizer, eu te perdoo, e liberar a pessoa e liberar também a sua própria vida. Ah, mas irmão, ainda estou sentindo aqui a dor da ofensa. O que é que eu faço? Aí você vai orar por você mesmo para Deus tirar. Isso aí, mas pelo menos você iniciou o processo do perdão. E você tem que continuar pedindo ao Senhor para tirar essa dor do seu coração, tá? Então é assim que funciona. Outra coisa que nós precisamos fazer, né? Jesus ele pede para os seus discípulos não serem hipócritas. Nós temos aí Mateus capítulo 6, verso 1 e 8, né? Esse momento agora que nós estamos aprendendo aqui, né? Estamos no ponto 2 do tópico 1. Estamos aprendendo qual deve ser o caminho do discípulo. Qual é o caminho do discípulo? Qual é o caminho daquele que realmente está querendo seguir a Jesus Cristo? Jesus ele pede para os seus discípulos não serem hipócritas. Jesus diz, olha, guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que está no céu. Ou seja, você vai dar esmola, não dê diante dos homens. Quando vocês forem dar esmola, não façam tocar trombeta, né? Chamar a atenção para mim, olha como eu sou bonzinho, olha como eu dou cesta básica para as pessoas, olha como eu faço o social. A Bíblia não pede para a gente fazer dessa forma, tocar a trombeta, porque a gente está trabalhando socialmente, ajudando as pessoas, né? E Jesus diz, quem faz isso é hipócrita, né? As pessoas que ficam nas ruas, nas sinagogas, se glorificando, querendo ser glorificados pelos homens. É isso que está acontecendo e acontece bastante. As pessoas querem ser glorificadas pelas outras. E as pessoas querem, às vezes, também know-how de político, para poder se candidatar e futuramente, quem sabe, ocupar um cargo público. Então a gente fica divulgando, olha como eu faço, olha como eu sou bom, olha como eu ajudo, olha como eu ajudo as pessoas, né? Mas aí Jesus vai ensinar como deve ser. Ó. Mas tu, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz à direita,
Porque para que a tua esmola seja em secreto, e o teu pai que vem em secreto também vai te recompensar. Jesus ele vai falar da mesma forma da oração, que os fariseus faziam as orações em pé nas sinagogas para chamar a atenção e dizer, olha como eu sou um cara que oro pra caramba, que sou maravilhoso, sou um religioso de mão cheia, né? Aí Jesus ele disse, olha, não façam dessa forma. Por quê? Porque eles só querem ser vistos pelos homens. Quantas pessoas não estão fazendo essas atividades religiosas ou ajudando socialmente, dando esmola, e estão tocando a trombeta querendo ser visto pelos homens, para poder se candidatar politicamente futuramente? E aí? O que é que vocês acham? Está trilhando o caminho da morte ou está trilhando o caminho da vida? Está trilhando a porta estreita ou está trilhando pela porta larga? Me diga. Segundo Jesus, quem toca a trombeta e quem quer fazer essas coisas para chamar a atenção de homem, está trilhando a porta larga e não a porta estreita. Aí Jesus vai ensinar. Como é que vocês devem fazer? Vocês se tranquem no aposento de vocês, fecha a porta, ora o teu pai secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vã repetição como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai bem sabe o que é necessário para vocês, bem antes de vocês pedirem, o texto diz, né? Então, segunda coisa, não seja hipócrita, gente. Para poder você saber, se analisar e saber se você está trilhando realmente o caminho de vida, o caminho da porta estreita, não é só falar que está na porta estreita, é produzir esses frutos aqui que eu estou apresentando para vocês. Eu vou apresentar mais um agora. Jesus ele pede para que nós não sejamos hipócritas. Está em Mateus 6, 16 a 18. E quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o seu rosto para que os homens para que pareça que jejum aos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Para quê? Para não aparentar que está jejuando. Você não está jejuando para homem, você está jejuando para Deus. Quem tem que saber realmente sobre o teu jejum, se você realmente está jejuando ou não, é o teu Deus, e não as pessoas que estão te assistindo, te vendo, enfim. As pessoas não precisam participar do que você está fazendo. Mas aqueles que querem ser vistos pelos homens, sai contando, olha, eu estou jejuando, então olha como eu sou um cara religioso de mão cheia, né? Mas aí Jesus está dizendo, olha, faz em secreto, porque o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente, né? Essa é a ideia daquele que quer ser discípulo, que quer realmente trilhar pelo caminho estreito. Outra coisa que nós precisamos aprender, nós temos que juntar o nosso tesouro no céu, né? Então, o que é que o texto diz? Mateus 6, 19 ao 24. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem um ladrão não mina e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Aonde tiver o teu tesouro, ou seja, se é na terra ou se é no céu, se você junta no céu, vai ter ser no céu. Se você junta na terra, vai ser na terra. Então, se porém os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será tenebroso. Mas se for luz, se não tiver luz, né, se a luz que há em ti é trevas, quão grandes serão. Então, Jesus está dizendo, olha, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E ele termina dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai servir, odiar um e beneficiar o outro, ou vai desprezar um e vai também atentar o outro. Ou seja, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, né? Então, segunda coisa, terceira ou quarta coisa, né? Eu nem estou mais contando. Como é que nós devemos andar no caminho da vida? Juntando tesouro no céu. E prestando atenção naquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, ok? Então vamos aqui, né? Geilson, mas eu quero andar, eu gosto, eu quero continuar andando no caminho. O que é que eu devo fazer para me andar no caminho de vida? Jesus fala que nós não podemos olhar com um olhar luxurioso para uma mulher. Mateus 5, 27 a 30. Você quer andar mesmo no caminho de vida? Mais uma.
Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, ter cobiça, ambicionar, desejar imoderadamente, né? Desejar a mulher do próximo. Aqui é desejar numa mulher. O termo grego pode se referir a qualquer mulher, mulher casada, solteira, ou mulher da vida, enfim, qualquer mulher, né? Termo não especifica. Só que o que vai especificar mesmo, ao meu ver, é o próprio texto bíblico e o contexto. Jesus está falando de quê? De adultério. Então essa mulher é uma mulher casada, né? Então quem qualquer que atentar numa mulher, esposa de alguém, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. O texto diz, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então o texto está falando de quê? De mulher casada, né? Porque o contexto é adultério, né? Então, se você atenta numa mulher casada para cobiçar, ambicioná-la, né? Desejar imoderadamente, no seu coração, Jesus está dizendo, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira para longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros seja arrancado do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então é isso, tá? Então nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como aquele que está caminhando, tentando caminhar no caminho estreito, né? Se esforçando para porfiar pelo caminho estreito, precisa saber que não pode olhar com um olhar luxurioso para uma mulher, esposa, casada ou qualquer outro tipo de mulher. O texto grego, como falei, qualquer mulher, esposa, ou seja, casada, solteira, enfim. Você não pode fazer isso, você está cometendo adultério, principalmente se você for casado, né? Então, outra coisa que nós precisamos entender, né, para que nós que somos discípulos, queremos caminhar no caminho da vida, no caminho da salvação, qual é o fruto que eu tenho que produzir? Né? Já que João Batista já tinha dito, né, que nós devemos produzir fruto digno de arrependimento. Então qual é o fruto que eu preciso produzir? Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, gente. Olha o que é que diz? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então tá aí. Você quer trilhar o caminho da salvação? Você quer trilhar o caminho estreito? Você não pode desejar a mulher do próximo. Você tem que amar os seus inimigos. Tem que voltar para pedir perdão. Tanto para aqueles que te ofenderam, como você, se por acaso você tiver ofendido alguém, tem que ir lá pedir perdão, iniciar o processo do perdão. Porque se você não perdoar, a Bíblia diz, se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará as tuas ofensas. Eu perdoo para ser perdoado. Pode ter, a Bíblia fala exatamente isso. E aí muita gente não se atenta para esse detalhe. A Bíblia pede para me perdoar, para que eu seja perdoado por Deus. Você quer perdão? Você tem que perdoar. Eu não consigo perdoar fulana, cicrana, porque a ofensa é muito pesada, muito grave. Amém. Vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso, mas você tem que perdoar, porque senão Deus não vai te perdoar. Porque maior ofensa foi a que você fez e a que você tinha diante de Deus. Jesus ele fala numa parábola exatamente isso, né? De um homem que devia 1000 denários, vários denários, que foi preso, mas clamou e o Senhor perdoou. Aí quando viu seu conservo, que devia só 10 denários, ele não quis perdoar, lançou o cara na prisão. Só que o Senhor chegou para ele e disse, olha, mas eu não te perdoei tanto dinheiro e você não deveria fazer o mesmo com o seu conservo? Já que você não fez, você vai ser preso agora também, do mesmo jeito, tá? Então, gente, é isso. Perdoar para ser perdoado. Quer trilhar o caminho da salvação, o caminho da vida, a porta estreita, o caminho estreito, a porta apertada. Então tudo isso que eu acabei de falar e mais um pouco, né? Ou seja, o fruto tem que ser produzido. Fruto, você tem que andar como Jesus, amar como Jesus, fazer como Jesus, tá? Esse é o caminho. Então voltando aqui para o nosso texto. Então, gente, a gente precisa... Agora vamos para o tópico de número 3, né? Ponto 3, melhor. Ponto 3,
tópico 1. O que é que diz? Porta larga e caminho espaçoso. A gente entendeu que é um caminho estreito. Caminho estreito, cara, é o caminho do amor. É você voltar para perdoar os teus inimigos, orar para quem vos persegue. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é só renunciar a pecado, não. Tem gente que diz, não, mas eu preciso renunciar. É óbvio que você precisa renunciar a pecado. É óbvio, mas é muito mais além disso. Tem muita gente que renuncia o pecado, não se prostitui, não adultera, não pratica nada contra para poder ofender sua esposa, seus filhos. É um bom pai de família, mas é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que não ama os inimigos, é uma pessoa que não perdoa se pisar no calo. Então, meu amigo, você não está andando no caminho estreito. Não importa se você é um camarada bom, se você é um cidadão, não importa. Se você não perdoa, se você não perdoa quem te ofende, se você não ora para aqueles que vos perseguem, então você não é como o Pai Celestial, né? Como diz o texto. Então nós vamos agora entender como é que anda alguém que está no caminho largo. A gente já entendeu como é que funciona, né? As pessoas que andam no caminho estreito, agora vamos para o caminho largo. Porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Interessante isso, tá? Padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias e que não desejam juntar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Então, gente, beleza, a gente viu como é que deve andar uma pessoa que está vivendo, que quer viver segundo a vida, né? Nós vimos qual deve ser os frutos, como deve se portar, né? Uma pessoa que quer viver com a vida. Agora, como é que se porta uma pessoa que vive pela porta larga? Primeira coisa que você deve entender, né? O que é caminhar pela porta larga? É praticar as obras da carne. A primeira coisa que você precisa saber. Praticar as obras da carne. Se a pessoa que anda no caminho direito pratica as obras do Espírito, o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, né? Domínio próprio, temperança. Esse é o fruto do Espírito. Também aqueles que andam pelo caminho largo vivem praticando as obras da carne. Diz aí, ó, Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca da quais vos já declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Pessoas que praticam porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, separações, porfia, briga, intriga, só vive no meio disso, emulações. Emulações é inveja. Ciúmes, melhor dizendo, né? Ciúmes. Emulações são ciúmes, dissensões, heresias, inimizade, fazendo briga, confusão. Pessoas que vivem nisso, nesse tipo de situação, fazendo facção, briga, só briga com todo mundo, você só vê o cara com raiva, irritado, zangado. É uma pessoa que está trilhando no caminho largo, meu chapa. É uma pessoa que está, mas é contra os inimigos. Não pode, a Bíblia diz que tem que amar os inimigos. Não é dessa forma que deve ser o tratamento de uma pessoa que diz que é crente, principalmente que diz que é pastor de uma igreja. Será que tem que falar grego para poder o povo entender? Tem que falar grego, Jesus. Tem que falar grego porque o povo não entende. A Bíblia está clara aí, dando tapa na cara do povo e ninguém quer entender. Então, é praticar as obras da carne, é andar no caminho largo. O que mais? Vamos lá. Quem quer andar pela porta estreita terá que lutar contra a carne. Aí, ó. Quem quer andar pela porta estreita tem que lutar contra a carne. Diz Gálatas 5, 16, 18. Digo, porém, andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, que é essas que eu acabei de falar. Concupiscência são desejos, fortes desejos, né? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas vós sois guiados pelo Espírito.
Mas se sois guiados pelo Espírito, melhor dizendo, não estáis debaixo da lei. Tá aí. É uma constante luta. Você tem que lutar. Essa é a guerra de todo crente. A pior guerra que a gente pode enfrentar é essa guerra. Essa é a guerra que a gente precisa. É a melhor e a maior da nossa vida, que a gente deve levar em conta. As pessoas pensam que a maior luta é contra as coisas que estão acontecendo lá fora. Geilson, mas a inversão dos valores, irmão, e o teu valor? Você está preservando os teus valores? Você está preservando os seus frutos? Você está lutando contra a tua carne? É isso que você tem que colocar em primeiro lugar. E depois aí você pode lutar com quem você quiser. Mas lute contra você primeiro. Contra as obras da carne. Se você não faz isso, você está trilhando um caminho largo. Pode ter certeza disso. Você pode defender o que você quiser. Mas se você não está fazendo isso, você está trilhando um caminho largo. Não está trilhando um caminho estreito, tá? Continuando. As obras da carne são manifestas aonde? No mundo, né? Você lembra? Lá do texto que nós lemos aqui, ó, que quem anda no caminho largo anda segundo os padrões do mundo. Aí vem aqui o texto, ó, né, de 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Essas coisas se manifesta porque é o mundo que faz a gente se manifestar essas coisas, tá? Obras da carne, concupiscência dos olhos, aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, enfim. Continuando, o mundo é inimizade contra Deus. Se é o mundo que provoca essas coisas nas pessoas, né? O desejo da carne, o desejo dos olhos, soberba da vida, e a gente precisa olhar para saber se a gente está realmente trilhando o caminho correto e se estamos desejando soberbamente a vida deste mundo ou se realmente estamos juntando tesouro no céu. Foi o que Jesus falou, juntar tesouro no céu e não na terra. Juntar tesouro no céu, na terra é o que? A soberba da vida. Presta atenção. Tiago 4,4 diz, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, inimizade do mundo é inimizade com Deus. Né? Se você está... Por isso que tudo se refere a você. Não é o que os outros fazem, é o que você faz. Se você dá vazão à sua carne, pratica o que não é para praticar, erra, peca, transgride, esculhamba teu irmão, as pessoas, não ama seus inimigos, mas persegue. Você, além de ser perseguido, você persegue os outros também. Com palavras, rebaixa, xinga as pessoas. Você está trilhando o caminho do mundo, não é o caminho de Deus. Certo? Você não está trilhando o caminho, você está se tornando inimigo de Deus e se tornando amigo do mundo quando você pratica essas coisas, tá? Tá entendendo? Como é a diferença aí, o que é trilhar no caminho direito e no caminho errado, trilhar no caminho estreito e no caminho largo. Continuando, o mundo passa a sua concupiscência, 1 João 2,17. O mundo passa a sua concupiscência, tudo isso vai passar, o mundo passa. A carne, as coisas da carne vão passar, tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem. Continuando. Jesus nos tira do mundo, mas ora para que o Pai nos livre do mal. Desculpa o erro aí. Para que o Pai nos livre do mal. Jesus nos tira, não nos tira do mundo, tá? Jesus não vai te livrar do mal. Ah, Jesus, volta logo. As pessoas estão orando para a volta de Jesus, mas é para se livrar do mundo. E aí, meu amigo, você pode ter certeza que Jesus não vai voltar. Essa oração não vai servir. Por quê? Porque Deus já tem a hora determinada para que o Filho venha voltar. Não é porque você vai orar que Jesus vai voltar, não. Tá? Então, Jesus ele pede assim, olha, Pai, peço que não tire do mundo. João 17,15. Não peço que tire do mundo, mas que os livres do mal. Porque no mundo tem mal. O mal são as pessoas que trilham o caminho largo. São pessoas que praticam mal. Como é que está a sua vida? Está examinando? Está no caminho largo ou está no caminho estreito? Qual é o caminho que você está trilhando? Ah, mas eu sou crente, eu sou cristão, estou na igreja, eu oro, faço isso, faço aquilo. Analise-se também. Porque você pode estar fazendo tudo isso achando que está trilhando o caminho direito, mas o final é caminho de morte. Porque você pode estar não praticando aquilo que eu falei agora no início, tá? Vivendo para o mundo, podemos perder a nossa alma. Marcos 8,36, pois que proveita ao homem ganhar todo o mundo, mas perder a sua alma. Então,
Quem ganha a sua vida no mundo vai perder a sua alma no final. Pode ter certeza disso, viu? Agora, quem anda no caminho estreito vence o mundo, né? 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todo mundo que anda no caminho estreito vai vencer o mundo, tá? Muito bem. Então, nosso Senhor ensinou ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, né? Esse está lá no tópico de número 2. Nós vamos ver agora o tópico de número 2, né? Vamos passar para frente. Tópico de número 2, por que entrar pela porta estreita é difícil? Por que entrar pela porta estreita é difícil? Geilson, eu já entendi. Você precisar nem falar desse tópico de número 2 aí, porque eu já entendi tudo. Você explicou perfeitamente. É difícil perdoar, é difícil amar os inimigos. É difícil. Então, é por isso. Por isso que é difícil. Não é porque eu estou renunciando à minha carne. Isso é o de menos. Lutar contra a sua própria carne. E quando você pratica essas coisas, ama seus inimigos, você está vencendo, você está andando no caminho do Espírito, praticando as obras da carne, produzindo fruto do Espírito Santo. Que é, no final das contas, produzir fruto digno de arrependimento, é produzir fruto do Espírito. Tá? Então vamos lá, continuar. Primeiro tópico, ponto 2. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para entrar na pátria celestial está aberta. A porta está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse. Quais são os impedimentos? Egoísmo, ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar-se a si mesmo. Deixar morrer o que somos para viver a vida que Ele com ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Então, para que a gente venha tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo. Mateus 16, 24. Então o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, a sua, não é a cruz de Cristo, não, é a sua, e siga-me, tá? E também em Romanos diz, sabendo isto, que o vosso velho homem foi crucificado para que o corpo de pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, ok? Então, nós temos que deixar o velho homem, deixar, negar, renunciar, né? Tem que haver renúncia, sim. O evangelho é um evangelho de renúncia, ok? Romanos 6,6 diz isso também. Por que entrar na porta estreita é difícil? Ponto 2. As oportunidades da porta larga, elas são mais atraentes, por isso que as pessoas não querem a porta estreita. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pela ilusão da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus, porque são inimigos, né? Como eu falei para você, o mundo é inimigo de Deus e Deus é inimigo do mundo. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão o direito de entrar no reino dos céus. Por isso, o cristão comprometido com o evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem. Então, gente, é um caminho de apego. Por que as pessoas não querem o caminho estreito? Porque o caminho largo é um caminho de apego prazeroso ao mundo, às coisas do mundo, ao prazer do mundo. Né? No mundo é muito fácil andar, muito fácil trilhar, né? E o texto diz, 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem no que mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Muito bem, vamos para o tópico de número 3. Ponto 3, melhor dizendo, do tópico 2. As razões das exigências. Por que Deus exige que a gente ande pela porta estreita, né? Por quê? Vamos lá.
Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem transformação interior. Aí entra o papel do Espírito Santo na vida da pessoa. Uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, né? E com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo, né? 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade. Seguir os passos de Cristo é andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa vida cristã. Parábola das sementes. Tem que ter a terra limpa para poder receber a palavra. A terra é o nosso coração, tem que estar limpo. Então, para trilhar, a gente tem que ter essa disposição de trilhar. Mas para trilhar, a gente precisa ter o coração limpo, né? A terra limpa. E que é que limpa esse terreno para receber a semente? Para poder produzir o fruto, né? Que é o fruto que eu acabei de falar, os comportamentos que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Quem limpa é o Espírito Santo, meu irmão. E a pregação do Evangelho. Nós temos que continuar pregando. Só a igreja tem poder. Vou continuar e vou bater nessa tecla até o fim da minha vida. Tem o poder de transformar o Brasil. Não é a política, não é o poder da influência, não é o poder da política, não é o poder do dinheiro. É o poder da igreja, o poder do Espírito Santo para limpar o coração para receber a semente. Tá? Então, gente, vamos ver aqui o texto de 1 Coríntios. Todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Né? Não sabeis que os injustos não hão de entrar no reino dos céus? Por que as pessoas... Olha aí, outra coisa interessante, outro texto interessante que vai mostrar que aqueles que estão trilhando o caminho largo vão, infelizmente, não herdarão o reino dos céus, né? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem reconhece que é um pecador. Vou repetir, só começa a trilhar o caminho dos céus quem reconhece que é pecador, gente. Só. 2 Coríntios 12, 9 diz, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo reconhecia, eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Eu sou o principal pecador, meu irmão. Eu sou o principal pecador. Então nós temos que reconhecer e devemos constantemente reconhecer que é pecador para poder a gente começar a trilhar no caminho da porta estreita, né? Vamos aqui, gente, para o tópico de número 3. Tópico 3 já estamos perto de terminar, tá? A entrada pela porta e pelo caminho do céu. Por meio da palavra do arauto divino, João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino dos céus é o arrependimento. Nós vimos lá no texto bíblico em classe, tá? João é a voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras do profeta do Antigo Testamento, pois a sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, ou seja, eu estou com remorso, eu vou me arrepender. Mas é uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve um aspecto mental e moral do pecador. Então é uma mudança de caminho, de comportamento. Então tem que haver o quê? Uma metanoia, arrependimento, metanoia. Por meio da pregação e aceitação do Evangelho mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, a gente viu que é regeneração na aula passada, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Então nós temos que reconhecer que somos pecadores, né? Nós temos que
passar por essa transformação, mudar a nossa disposição, mudar a nossa ideia. O exercício mental, né, os aspectos mentais e morais têm que ser transformados. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, por meio da pregação, né? Só o Espírito Santo é capaz de limpar o terreno para receber a mensagem, a pregação do Evangelho e assim abrir-se espaço para o arrependimento e a modificação, a transformação do pecador, tá? Então vamos para o ponto 2, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e província do Jordão. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Foi o texto que eu li, tá? Agora, Paulo, né, Timóteo 1,15. Show de bola. 1 Timóteo 1,15. Vai depois você lê lá de novo, né? Então, nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece no ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em um dia especial, que é o dia da expiação, tá? Nós temos aqui alguns textos que vai mostrar aqui sobre o dia da expiação. Deixa eu ver aqui a mensagem de João Batista. Religiosidade cega. Já eu mostro aqui, tá? Não é aqui. Não é aqui, não. Desculpa. Só um minutinho aqui. É aqui. Pronto, ó, o dia da expiação. Tá em Levítico capítulo 23. Levítico 23, tá? Diz o seguinte, ó. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: no 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se. E apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, pelos pecados, tá? Era um dia específico. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é o decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, ou seja, era um dia específico. Vocês guardarão esse sábado. Muito bem, gente. Então, isso era o que? O dia da expiação. Por meio do modelo da vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus Todo-Poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Então, tem que haver reconhecimento, né, dos seus pecados. Tem que confessar com a boca os seus pecados. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos agora, gente, para o nosso último ponto, né? Nós estamos concluindo, produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar fruto na vida para a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, entre outros. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Segundo os textos que eu coloquei para vocês, né? Texto, por exemplo, os textos lá de os textos que eu coloquei lá do Sermão da Montanha, né? Esse Sermão da Montanha vai mostrar claramente que nós precisamos produzir aqueles frutos, tá? Nós precisamos produzir todos aqueles frutos, ok? Então, gente, para nós concluirmos, no momento em que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos,
para que Cristo apareça em nós. Isso só é possível por meio de verdadeiro arrependimento, confissão de pecado e experiência do perdão. Então é isso, tá? Espero ter conseguido passar para vocês tudo que a lição está pedindo, para que vocês possam dar a melhor aula que vocês puderem dar, tá? Será uma aula com certeza sensacional, espero que eu possa ter ajudado a vocês. Nós precisamos aprender o que significa se arrepender. Se arrepender dos pecados é uma mudança de mentalidade que provoca em nós fruto. E esse fruto está lá, o fruto do Espírito: amar, ser benigno, né, ser bondoso, ser manso, né, não aborrecer os outros, não, ser uma pessoa que ama os inimigos, que ora por aqueles que você persegue, não ser luxurioso. Então ali está o que a gente precisa produzir para poder trilhar o caminho estreito. E principalmente perdoar os nossos inimigos, perdoar as pessoas que nos ofendem, tá? Seguir o caminho do perdão, assim como Deus nos perdoa. Reconhecer que somos pecadores, tá? Então foi tudo isso que nós aprendemos, né, nessa lição. Espero que tenham ajudado, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.